Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 22 de Gênesis. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Aqui é uma das partes mais intrigantes da história de Abraão. Por que Deus o faria sacrificar o filho que ele mesmo demorou tanto tempo para lhe dar? Creio que Deus precisava provar o coração dele para revelar se estava com Deus por amor e obediência ou por conta das bênçãos que poderia receber. Uma coisa é abrir mão do filho da escrava, outra é abrir mão do filho da livre, o filho da promessa. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Cada detalhe descrito nesse relato conduz a diferentes reflexões. Para começar, a prontidão com que Abraão obedece à ordem de Deus. Logo na manhã seguinte, ele parte em direção ao monte. Não deve ter sido uma jornada fácil, pois o local designado ficava a 3 dias de viagem. Dá para imaginar a quantidade de vezes que Abraão deve ter questionado a Deus, pensado em desistir? O que deveria passar pela sua cabeça? Como justificar para Sara a volta sem o filho? Por que Deus lhe pediria de volta o filho que ele mesmo lhe deu? Um dos momentos mais doloridos para Abraão deve ter sido quando Isaque lhe questiona: onde está o cordeiro? Não consigo definir se a resposta dele foi resultado de fé ou de resignação em aceitar a perda do filho. Imagina ter que amarrar o próprio filho e colocá-lo sobre o altar, ainda mais levantar a faca contra ele. Sem dúvida, esses devem ter sido os piores momentos da vida de Abraão. Mas imagino também que deve ter sido o momento de maior felicidade ao ouvir a voz do Senhor, lhe dizendo que não fizesse nada contra o rapaz. Talvez até maior do que o próprio nascimento de Isaque. Deus repete algumas vezes que Isaque era seu único filho. Não sei por que ele desconsidera Ismael quando afirma isso. Mas o fato é que a ênfase em entregar o único filho com quem convivia deve ter tornado a decisão ainda mais difícil e angustiante. O desfecho é que Deus prova o coração de Abraão e revela sua verdadeira natureza. Ele realmente tinha o genuíno temor do Senhor, um profundo respeito e obediência aos seus desígnios. Uma coisa é deixar para trás sua terra, sua parentela, mas outra bem diferente é entregar nas mãos de Deus a vida de um filho tão amado e aguardado como Isaque. A maior renúncia que podemos fazer
é a que nos custa o que é mais valioso para nós, aquilo que foi tão duramente conquistado. Continuando no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia nas praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Quando fechamos os olhos e confiamos cegamente no Deus a quem tememos, não precisamos nos preocupar, pois temos a convicção de que o Senhor proverá. Somente Deus poderia prover um cordeiro no lugar de seu filho Isaque. Abraão precisou crer na bondade do Senhor a quem servia. E sua atitude abençoou não apenas seu filho, como também a todas as futuras gerações. É difícil definir o tamanho da sua fé, mas o fato é que Abraão obedeceu, e a obediência tem como consequência a bênção. Por mais desafiadora que ela seja em alguns momentos, a obediência é a única garantia que temos de ter acesso às promessas e às bênçãos que Deus tem a derramar sobre as nossas vidas. É ela quem libera o favor do alto, que nos permite acessar o plano perfeito que o Senhor tem para nós. Versículo 20. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Udas, Gedlafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Desde o surgimento de Abrão, no capítulo 11, não ouvimos falar de seu irmão Naor. Aqui descobrimos que ele teve um filho chamado Betuel, pai de Rebeca, que logo se tornará esposa de Isaque. Mas isso veremos nos próximos capítulos. Por ora, vamos prosseguir com o capítulo 23, a morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão. Ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher em uma de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós se recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa de seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Pelas circunstâncias, percebemos que a morte de Sara foi repentina, pois Abraão teve que adquirir uma propriedade para sepultá-la. Quando uma pessoa morre em idade avançada, a Bíblia normalmente descreve isso, e não foi o caso de Sara. 127 anos parece ser muito, mas veremos adiante que Abraão morrerá com 175 anos. Se fizermos uma analogia de Abraão vivendo o equivalente a 100 anos, que seria uma idade avançada nos dias de hoje, Sara teria vivido o equivalente a cerca de 72 anos. Versículo 10. Efron, o hitita, estava sentado no meio de seu povo e respondeu a Abraão:
sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo, e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo, com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade, diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão, pelos hititas, como propriedade para a sepultura. Aqui vemos como Abraão era um homem respeitado e honrado por onde passava. Até mesmo ceder o local para a sepultura, os hititas quiseram oferecer. Mas como homem íntegro, ele preferiu pagar o preço justo, para que futuramente pudesse enterrar ali sua família, sem disputas de território. Naquela época, era comum os negócios serem feitos à porta da cidade, para que as autoridades e os homens respeitados pudessem testemunhar e validar os acordos firmados. Daqui para frente, veremos diversos relatos desse tipo na Bíblia. E assim, finalizamos o capítulo 23. Eu te espero no capítulo 24.